Pai, nós abrimos a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito abra os nossos corações e mentes, para que a Tua Palavra, Senhor Pai, nos console, ó Deus, nos conforte, nos discipline, que nenhum de nós, Senhor Pai, possa realmente querer, Senhor Pai, a discutir com a Tua Palavra, Senhor Deus, porque nós não somos santificados assim. Nós nos rendemos à Tua Palavra, Senhor Deus, e deixamos ela separar as coisas em nós que Te honram, que Te desonram. E nós queremos realmente, Senhor Pai, ó Deus, que cada coisa que Te desonra seja, Senhor Deus, mortificada. E não podemos fazer isso, Senhor Pai, só podemos despedaçar inimigos que são vistos como inimigos por nós. Que nenhum de nós seja como Saul, Senhor Pai, que poupou Agag, ó Deus, e achava que realmente podia Te obedecer em parte, nas partes que lhe convinha, e desobedecer ao Pai nas partes, Senhor Deus, que não lhe eram convenientes. Que não haja nenhum Agag nas nossas vidas, Senhor Pai, que nós venhamos racionalizar, proteger, mas venhamos realmente, Senhor Pai, ó Deus, mortificar todas as coisas que Te desonram. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossa vida consiste de muitos altos e baixos, e geralmente nós ficamos surpresos tanto com quanto com o outro, não é? Visto que a Bíblia testifica que tais altos e baixos são parte da trama divinamente projetada da vida, não devíamos ficar surpresos com esses altos e baixos, e isso é verdade tanto para o crente quanto para o mundo, tanto para o cristão quanto para o incrédulo. Mas o que pode parecer para o descrente como uma melhora positiva na vida, quando o incrédulo acha que as coisas estão funcionando bem para a sua vida, na verdade, do ponto de vista do plano de Deus, esse é parte do seu julgamento, não é parte da sua queda. E o que parece ser o que parece ser queda, o que parece ser empecilhos na vida do cristão, na verdade, é uma melhora, é uma bênção, ainda que não pareça. Então esses altos e baixos envolvem o que eu chamaria de padrões irônicos. E ironia é dizer algo ou fazer algo que implique o oposto. Nós sabemos que alguém está sendo irônico quando está dizendo algo que não é aquilo na verdade, né? É o oposto daquilo. O que é dito ou feito realmente indica o reverso do nosso dizer ou da nossa atitude. Então eu quero pregar alguns sermões sobre a noção de que Deus lida com os homens de uma maneira basicamente irônica. E isso é um fio condutor tão grande na Bíblia que eu queria pregar alguns sermões a respeito disso. A Bíblia registra, e é um registro para nós, de um Deus que trata com os seres humanos. O tempo inteiro você vai ver a Bíblia desde lá do início até o fim, o tratamento de Deus. E existem dois tipos de ironia bíblica, ou ironia teológica. Existe uma ironia retributiva, segundo a qual Deus pune as pessoas por meio dos seus pecados, dos seus próprios pecados, e nós veremos isso mais profundamente um outro dia. E há também uma ironia redentora, em que os fiéis parecem estar amaldiçoados, não é? Mas como por graça soberana eles perseveram, e isso é uma característica da fé verdadeira, eles estão realmente no caminho de serem abençoados quando parecem o oposto. Você pode ver isso todo olhando para a vida de todos os servos de Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, o próprio Filho de Deus andando no mundo. Isso também nós veremos melhor no outro dia. E ambos os tipos daquilo que nós chamamos de ironia teológica são verdadeiras para todos os seres humanos. Em última análise, todos estão presos na matriz de um desses padrões irônicos da vida. Os cristãos precisam estar cientes da natureza irônica da vida para que não fiquem desanimados com os acontecimentos. Quando todas as coisas parecem estarem indo de mal a pior na história ou na nossa história pessoal, e na verdade a gente vai ver que a natureza irônica da vida cristã é necessária para que a fé se desenvolva e para que todas as afeições e o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós,
não é? Eu quero explicar como a Escritura descreve esses dois tipos de ironia na vida das pessoas e como essas duas ironias atingem seu ápice em Satanás, por meio de uma ironia retributiva, e como atinge em Cristo por meio de eu chamaria de uma ironia redentora. Há uma ironia retributiva em Satanás, finalmente, e uma ironia redentiva, redentora em Cristo. E ao estudarmos, você vai perceber mais sobre a natureza dessas duas características da ironia de Deus ao tratar com os homens. Então, antes de discutir ironias nas Escrituras, no entanto, a gente deve falar rapidamente sobre os vários tipos de ironias literárias. Em sua essência, a ironia, como eu disse, é dizer uma coisa e significar outra. A pessoa está sendo irônica, não é? Todas as ironias são compostas basicamente de três elementos. Duas ou mais camadas de níveis de significado, uma para o observador e outra para a vítima. Assim, em segundo lugar, uma camada tem um significado oposto da outra camada, e o que é aparente é diferente do que é a realidade. Em terceiro lugar, o observador ou a vítima não tem uma consciência dessa tensão, ou ele fica surpreendido ou surpreso com ela. Então, geralmente, três tipos de ironias são tradicionalmente reconhecidas nos estudos literários. Existe a ironia verbal, quer dizer uma coisa que significa o oposto, e aqui uma declaração verbal é dirigida a uma pessoa particular. Em segundo lugar, existe a ironia dramática, em que os eventos estão sendo narrados, e os eventos narrados são voltados para o lado oposto do que pareciam estar caminhando. Tudo indicava ir para um lado, mas nós chegamos numa situação oposta. E finalmente existe a ironia do personagem, que é parte da ironia dramática, por meio da qual o verdadeiro personagem, uma pessoa, contrasta com aquilo que nós achávamos que aquela pessoa era. Então, por exemplo, a narrativa de Lucas sobre a rejeição do Evangelho pelos judeus está saturada de ironia. Em particular, por exemplo, a narração de Lucas da rejeição de Jesus é espelhada pela descrição em Atos, onde todo esforço para ficar contra o plano de Deus só cumpre o plano de Deus. É irônico, tudo que as pessoas fazem para frustrar Deus está fazendo exatamente o que Deus quer, não é? Por exemplo, Atos 2, 23, Atos 13, 27, todos os atores estão trabalhando contra Deus, mas todos eles estão fazendo aquilo que Deus determinou. Em Lucas, a rejeição de Jesus pelos judeus é catalisador para a sua morte redentora. O fato de eles o rejeitarem não estava frustrando, estava completando a obra, enquanto em Atos a perseguição da igreja se torna o catalisador para o evangelho fluir para o mundo todo. Ou seja, a perseguição tinha a intenção de acabar com a igreja, mas o que ela conseguiu é irônico, ela conseguiu que o evangelho se espalhasse por todo lugar, por todo o Império Romano. E Lucas também desenvolve o princípio que alguns são os últimos e os últimos serão os primeiros serão os últimos, em Lucas 13, 30. Então, essas ironias programáticas, né, estão presentes o tempo todo no livro de Lucas e no livro de Atos. E assim, algumas das formas mais elevadas de ironia bíblica são onde é narrada uma reversão inesperada, não é? Jesus parece estar no ápice da sua derrota quando ele vence o mundo. E a reviravolta dos eventos em que os poderosos são trazidos de repente para baixo e os humildes são exaltados. Em João 19, os soldados romanos zombam de Jesus e zombam do seu sangramento, das suas feridas, e eles zombam assim: salve o rei dos judeus. Então os soldados, eles não acreditam que Jesus seja qualquer tipo de rei, e eles pretendem só ser debochados em suas palavras sarcásticas para ferir Jesus,
porque eles acreditam que ele é, obviamente, um impostor. E o leitor percebe o nível, né? Nós, lendo, percebemos o nível inferior da zombaria, como ele é falso, enquanto a ironia se torna aparente no nível superior, onde é evidente que os soldados que são as verdadeiras vítimas, não é, da sua própria zombaria, e não Cristo, porque ele de fato é o Rei do universo. Eles estão crucificando de fato o Rei e o Criador de todas as coisas. Então é uma profunda ironia. Outro exemplo desse tipo de ironia é a afirmação de Paulo em 2 Coríntios 12:10, que diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, o diabo faz coisas com a intenção de enfraquecer e desmobilizar, envergonhar Paulo. O que ele consegue? Ele consegue ser só um agente da santificação de Paulo, porque através do que ele faz, a intenção dele é levar Paulo a pecar. Mas o que acontece é que Paulo, com isso, o Espírito Santo faz ele vencer o orgulho e o torna mais parecido com Cristo. Então é irônico, Satanás sempre tem a intenção de fazer o homem pecar e se afastar de Deus, mas o que ele está fazendo Paulo ficar mais parecido com Cristo. Portanto, nós podemos, com isso em mente, olhar o conteúdo. Então Deus julga as pessoas pelos seus próprios pecados, não é? Há anos atrás aqui no Brasil acabou, depois de morto, sendo encontrados os restos mortais de Mengele, e ele viveu a vida fugindo, né, da sua punição. E o que aconteceu? Mengele, ele viveu anos e anos, décadas da sua vida apreensivo e com medo de ser encontrado pelos judeus. Ele sofria de enxaqueca e dormia com uma pistola Mauser debaixo do travesseiro, sempre pronto para se suicidar. E embora nunca tenha havido uma punição que se encaixasse nas dimensões do crime dele no mundo, pense o que é viver assim o tempo inteiro, com medo. E o que é irônico é que ele tinha medo das suas vítimas. Os judeus foram as suas vítimas. Mas quem viveu décadas com medo, se escondendo, com a pistola na mão o tempo todo próximo, debaixo do travesseiro, foi ele, não é? E isso fez parte da sua, eu diria, punição auto-infligida. Ele passou o tempo todo com medo das suas vítimas. Normalmente as vítimas têm medo do seu carrasco, mas assim que ele viveu a vida. Eu vi alguém contando que um dos seus passatempos preferidos, quando estava fazendo faculdade, mestrado, pós-graduação, era sempre que ele passava de uma certa fase, ele comeu uma quantidade enorme de sorvete. Era tipo um prêmio assim, por aquela etapa. Mas um dia ele foi ao médico e o médico disse: olha, se você continuar fazendo isso, você vai ter problemas de saúde pelos exames. Então a maioria de nós está familiarizada com esse tipo de, eu chamaria de ironia onívora, né? Onde existem iguarias que parecem fazer bem e fazem bem, né, as nossas papilas gustativas, mas ao mesmo tempo está fazendo mal ao nosso corpo. É irônico. Aquilo que a gente acha melhor para o corpo, mais saboroso, na verdade é uma espécie de veneno a longo prazo. E numa nota um pouco mais séria, já que essa é algo muito comum, não é? Há ironias punitivas que transcendem, é óbvio, os limites culinários, não é? E há muitas coisas que as pessoas fazem puramente por prazer ou interesse próprio, não é? Egoísmo, e embora aquilo faça a elas um grande mal a longo prazo, e isso é irônico, faz parte dessa ironia que Deus pôs na vida, que eu disse que atinge tanto o ímpio quanto aqueles que estão em Cristo. Um professor contou certa vez que um aluno estava fazendo uma prova, mas chegou numa determinada questão que o aluno teve que perguntar ao professor, porque ele não estava entendendo o que a questão queria dizer, e o professor chegou perto e falou assim: qual é a questão? E o aluno teve que apontar, e quando o aluno apontou, o professor percebeu que na mão dele tinha cola.
não é? Então isso foi irônico. Ele queria acertar a prova toda e com isso, com a mão, ele foi mostrar qual era a questão. E ao mostrar, apontar, o professor viu a cola em sua mão. Então aquilo que era uma maneira de tirar uma dúvida, entregou todo o esquema dele. E muitos homens de todas as áreas, vamos pensar em alguém grande, Nixon, o presidente americano, ele acabou tendo que renunciar, não é? Mas é irônico porque eu diria que é uma ironia maquiavélica envolvendo o ex-presidente Richard Nixon. Ele queria entrar para a história como alguém importante e ter registrado todas as coisas importantes que ele fez. Com isso, ele resolveu gravar todas as suas conversas no Salão Oval da Casa Branca, para ele ter essas gravações sem ninguém saber. Mas nós sabemos que houve um escândalo e acabou que aquelas fitas acabaram sendo prova contra ele mesmo, de como ele foi desleal na tentativa de derrotar os políticos, e todas aquelas coisas que ele pensou para a sua grandeza, na verdade, foram para a sua vergonha. E isso ilustra esse padrão irônico do que, quando uma pessoa planeja de forma antiética subir, ela acaba se tornando vítima potencial das suas próprias maquinações para alcançar algo. Então, a própria maneira pela qual as pessoas tentam pecaminosamente progredir, frequentemente é o que faz elas falharem na vida, nas relações, em qualquer lugar, na empresa. Às vezes ela quer uma posição na empresa, na igreja, enfim, em qualquer lugar. À medida que a pessoa trama pela sua ambição, a tendência daquilo se voltar. Então esse princípio atua em todos os níveis da vida. E um artigo da revista Time, há alguns anos, faz a seguinte observação sobre as drogas: pessoas viciadas em cocaína estão fora de controle. Portanto, é uma ironia mesquinha e simétrica que o efeito da cocaína seja imitar a vontade e o foco emocional, permitindo que o usuário se sinta abençoado precisamente com as virtudes que lhe faltam. Ou seja, cria o foco, cria a coisa, mas aquilo tudo aprisiona aquela pessoa de tal maneira que domina a sua vida e acaba fazendo com que ela não possa ser realmente focada nas coisas que importam. E então ela se perde em vez de se achar. E certa vez eu estava vendo uma mulher que se achava muito inibida, então ela achava que para ela se socializar melhor ela tinha que beber, e ela começou a beber, e realmente ela supostamente se socializou melhor, mas o que aconteceu foi que ela teve um grande problema no fígado por causa da bebida, e ela teve que parar de beber totalmente, ou ela então morreria. E ela passou os últimos anos da sua vida sentada, olhando meio que fixamente para o vazio. Ou seja, o efeito do álcool, que era para socializar ela, acabou afastando ela de todas a convivência social que ela achou que aquilo traria. Você vê, há um monte de ironias. Adão queria ser livre quando desobedeceu, mas há uma grande ironia: ele se tornou escravo em vez de se tornar livre. Esse irônico princípio de julgamento é bem expresso num texto muito conhecido de Provérbios 16, 25, que diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim é a morte. Não há nada mais irônico. Você não escolhe um caminho sabendo que ele é o caminho de morte. Você escolheu por causa do que o texto está dizendo. Há caminhos que parecem ser bons, mas o seu fim não é o melhor. O seu fim é a morte. Então, quando a gente decide ter sucesso em algo de maneira antiética, as circunstâncias, muitas das vezes, tem uma maneira estranha de reverter nossas ambições. Você pode ver que na Bíblia, quase todo homem que é usado por Deus, nenhum deles estava procurando ser usado por Deus de uma maneira impactante. Paulo estava indo para Damasco, Moisés estava tomando conta das ovelhas com 80 anos de idade, Davi era só um pastor de ovelhas,
Assim é. Ninguém se candidatou, ninguém disse: eu quero fazer algo grande para Deus. Você vai ver o chamado de Jeremias, ele dizendo: não, sou muito jovem, eu não sinto que eu deva fazer isso. Você vai ver que Josué está com muito medo, e Deus fala para Moisés: vai lá e acalma Josué, vai lá e fala isso, porque Josué não queria. Assim é, você não vê homens maquinando para chegar a uma posição na Bíblia e realmente chegando lá e sendo aquilo que Deus escolheu para o homem fazer. Então, à luz do que a gente já viu, podemos definir a ironia em geral como o fazer ou dizer algo que implica no seu oposto. E falamos que toda a história da humanidade é tecida por Deus, eu diria, por um Deus que usa dessa ironia misturada a tudo que ele faz. Então, o que é feito ou dito é realmente o contrário ao que parece. Deus frequentemente lida com a humanidade de maneira irônica, não é? É um Deus irônico. Isso é verdade em seus atos de julgamento e salvação. De modo que a ironia é um dos principais fios temáticos da Bíblia que unem todas as histórias. E é por isso que eu disse que poderia pregar vários sermões aqui. Deus repetidamente conduz os eventos da história na direção reversa da qual eles parecem estar se movendo. Não parece que a história estava se movendo para chegar à plenitude dos tempos para Jesus vir. Parecia que estava indo tudo errado. Toda a família de Davi era uma confusão. Todas aquelas pessoas que eram a linhagem de Jesus estavam abandonando Deus o tempo todo. Chegou uma hora que a linhagem foi parar, deixou de reinar em Israel. Parecia que estava tudo indo para o lado errado. E como agora, não é? As pessoas pensam: olha como está a sociedade, olha o humanismo secular. Mas Deus fez isso o tempo todo. E a gente vê primeiro como Deus realiza a sua obra de várias maneiras assim. Por exemplo, a sua punição irônica. E uma vez um príncipe persa chamado Amã, e um judeu de baixo status chamado Mordecai se chocaram por alguma razão, mas Mordecai tinha salvado o rei ouvindo uma trama para assassinar o rei e contou, e com isso desbaratou a trama de matar o rei, mas Mordecai, que trouxe a trama à luz, não foi levado ao conhecimento do rei, que ele era o cara, né, que salvou. E Amã odiava Mordecai porque ele não se curvava e nem prestava. Amã é um dos maiores príncipes persas, e todo mundo se ajoelhava, se prostrava, mas Mordecai não fazia isso, como está em Esther 3, de 1 a 5. Como resultado, Amã derramou a sua raiva, a sua ira em Mordecai, porque o coração humano é assim, né? Todo mundo se ajoelhava perante ele. Um que não ajoelhava acabava com a vida dele. Ele não conseguia mais se sentir bem com todo mundo se ajoelhando diante dele, porque tinha um que não fazia isso. Essa é a essência da infelicidade humana. Você acha: olha, se alguém conseguisse que todo mundo lhe prestasse reverência, então o homem seria feliz. Mas não, você vê um homem, todo mundo presta reverência a ele, mas um só não presta e ele então é infeliz. O homem sempre é infeliz. E ele planejou então que Mordecai fosse enforcado, como está em Esther 5,4. Ele mandou fazer a forca. E como a providência de Deus age, exatamente um dia antes de ele matar Mordecai, o rei perdeu o sono, e ele ordenou que os seus servos ficassem lendo uma coisa que talvez fosse chata, né? As crônicas, o que tinha acontecido naquela madrugada. E ele acabou sabendo, enquanto os caras estavam lendo para ele, que Mordecai tinha sido a pessoa que revelou que havia uma conspiração para assassinar ele, e ele foi salvo. E ele perguntou: e o que foi feito desse Mordecai? O que ele recebeu? E todo mundo disse: não recebeu nada, né? E Amã, no outro dia, foi conversar com o rei. Teve a oportunidade, ele estava sempre junto com o rei. E o rei perguntou ele assim, em Esther 6,6: o que deve ser feito a um homem a quem o rei deseja honrar? Amã, olha como essa história é pura ironia. Amã pensou: o rei quer me honrar,
o rei quer fazer uma homenagem para mim. Então ele carregou, né, assim, ele exagerou, assim, ele disse assim: para o homem a que o rei deseja honrar, que traga o manto real que o rei já usou, e o cavalo que o rei já montou, e em cuja cabeça foi colocada uma coroa real, e que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos nobres príncipes do rei, e que eles organizem, e que esse homem, que o homem deseja honrar, passe, né, em procissão, e esse príncipe que for levando assim as rédeas do cavalo, diga: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. E Amã ficou chocado e humilhado quando o rei falou assim: então faz isso com Mordecai, faz isso que você falou tudo, e você vai puxar o cavalo, porque você é o maior príncipe aqui, e você disse isso. Então ele ficou... Nada podia ser mais irônico, né, do que tudo que ele planejou. Ele tinha feito a forca para Mordecai, ele achou que o rei queria honrar ele carregou na honraria, e ele mesmo teve que fazer aquilo. E imagine como foi mortal para Amã, que odiava ele, ter que fazer isso. Depois que o rei isso aconteceu, ele tinha um plano para matar todos os judeus. O ódio dele por Mordecai era tão grande que ele pensou: quero matar não Mordecai, eu quero matar todo mundo, quero matar os judeus todos. Em Esther 3, 8 e 11, nós sabemos que a Esther era enteada de Mordecai, e conhecemos a história de como ela deu banquetes, até revelar ao rei, correu risco, que havia uma trama contra os judeus, e ela também era judia, portanto, se os judeus morressem, ela, que era a mulher do rei, também seria morta. E o rei ficou furioso contra Amã, como a gente sabe, soube da história da forca que ele tinha mandado preparar para Mordecai, e ele não podia voltar atrás mais, porque havia a lei dos medos e dos persas, que depois que um rei assinava um decreto, nem o rei podia voltar atrás. Então ele não podia deixar de que os judeus fossem atacados, mas ele mandou o rei entregar armas e preparar os judeus para aquele dia, para poderem se defender e não morrer. E ele mandou Amã ser enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E aquele dia que era para exterminar os judeus virou um dia de grande alegria. Então diz assim: portanto, quando os inimigos dos judeus esperavam obter domínio sobre eles, mudou-se ao contrário, para que os próprios judeus obtivessem o domínio. Esther 9:1. Você vê, isso é ironia. Tudo tinha sido preparado para os inimigos dele ter domínio sobre eles, mas as coisas mudaram, houve uma reversão, e foi um mês, diz Esther 9:22, que mudou de tristeza em alegria. Isso é a reversão irônica. O Senhor planejou esse esquema perverso de Amã se tornar exatamente o oposto do que ele planejou. Ele morreu na forca, e se ele queria exterminar os judeus, acontece exatamente o oposto. Diz assim: mas vendo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre ele mesmo, contra ele mesmo, pelo que penduraram ele e seus filhos numa forca. E o nome de Amã em hebraico significa célebre. Não é coincidência, né? Ele tentou obter a vitória sobre os judeus, e tudo que ele conseguiu foi engrandecer os judeus. Ele queria que os judeus fossem esquecidos, mas até hoje é festejada, não o festival de Purim, que é o festival que celebra exatamente a libertação. Ou seja, séculos depois, há um festival dos judeus, só porque Amã queria exterminá-los. Saiu exatamente tudo de maneira oposta. Então, exatamente essa história de ascensão de Mordecai, a morte de Amã na forca, como ele planejou, é um princípio geral, pelo qual Deus exalta aqueles que são humilhados e humilha os que são os que se exaltam, né? E ele frustra, Jó diz assim, Jó 5, 11 e 12, ele frustra a conspiração dos astutos, de modo que suas mãos não podem obter sucesso. Ou Jó 18, 7 a 10, seu próprio esquema
o derruba, e um laço, pois ele está escondido na terra. Essa história do livro de Esther é ilustrativa de como Deus opera de maneira geral. Essa ideia é encontrada repetidamente no Antigo Testamento, onde Deus pune os pecadores pelos seus próprios pecados, por meio dos seus próprios pecados. Isso é muito do que descreve a nossa sociedade e os seus horrores, não é? Então, o princípio de justiça irônica, por exemplo, é resumido com lucidez em Levítico 24, 19 e 31, que diz assim: se o homem fere o próximo, assim como ele fez, assim será feito com ele, fratura por fratura, olho por olho, assim como ele feriu um homem, assim lhe será afligido. Êxodo 21, 23 a 25. Então, a ideia é que a forma de punição de um homem deve ser padronizada de acordo com a forma do crime de pecado. Por isso, a pena de morte aqui era para crime de morte. E, por exemplo, o próprio ato de matar o outro mostra o padrão como o assassino é irônico, não é? Como o assassino deve ser punido. Quem determinou o seu próprio modo de morrer? Você, ao matar alguém. Portanto, matar pode parecer a maneira certa de agir para um homem, mas o seu caminho será de morte. Além disso, o assassino será punido por meio do seu próprio pecado. O pecado dele foi matar alguém, então ele vai ser punido pelo seu próprio pecado. Ele vai ser morto. E quando as pessoas falam sobre o mandamento não matarás, para dizer que é contrário à pena de morte por causa disso, não leem a Bíblia, porque a Bíblia diz não matarás e diz que a pena para aquilo seria a morte. Você não pode pegar um mandamento pela metade, não é? E pegar a parte que te interessa. O fato de esta não ser uma forma atípica de punição divina se expande nos Salmos, não é? Davi diz assim no Salmo 5:10: considere os culpados, ó Deus, por seus próprios dispositivos, deixe eles cair nas suas próprias armadilhas. Que seja irônico, que seja igual a Amã, que tudo que ele preparou para Mordecai acaba caindo sobre ele. No Salmo 7, 15, 16 diz: o homem perverso cavou um poço, ele o cavou, e ele caiu no buraco que fez. Sua maldade voltará sobre sua própria cabeça. E falando sobre o julgamento das nações mais, Davi diz assim no Salmo 9, 15, 16: na rede que eles esconderam, eles prenderam o próprio pé. O Senhor tem julgamento executado. Na obra de suas próprias mãos, o ímpio se enreda. O ímpio tem um monte de ideias para melhorar o mundo, cheio de esquemas. Então, o mundo é cada vez pior, é irônico. O mundo diz que vai construir a paz sem Deus. Cada vez o mundo tem menos paz, é irônico, não é? O mundo diz: eu vou ser feliz sem Deus, e ele é infeliz, é irônico. Talvez refletindo sobre os tempos em que Saul estava caçando Davi com sua espada, não é? Tudo que Davi queria era atravessar Davi com a lança, atravessar ele com a sua espada. Davi afirma assim então no Salmo 37, 14 e 15: os iníquos desembainharam a espada para matar aqueles que são retos em conduta. Sua espada entrará em seu próprio coração. Isso junto com 1 Samuel 31, 4. Então, à luz disso, o veredicto da justiça irônica sobre Saul era que a espada dele entraria em seu próprio coração, e é o que ele fez. Nós sabemos que é assim que Saul morreu, ele mesmo. A espada que ele tanto quis traspassar Davi, chegou uma hora de desespero que ele traspassou ele mesmo. Ele se matou com aquela espada. Então, da mesma forma, Salomão, filho de Davi, declara assim em Provérbios 26, 27: quem rola uma pedra, ela se voltará contra ele. Então, na verdade, há um caminho que ao homem parece ser bom, parece jeito, mas seu fim é o pior. Seu fim é um caminho de morte, ou seja, é irônico, porque ele achou que aquele caminho era a vida, era a felicidade, era o prazer. No Antigo Testamento, esse princípio irônico de justiça foi mais observado pelo sábio, que discerniu sua ocorrência repetidas vezes. Então isso aparece muito nos livros de sabedoria, Jó 18, 8, Salmo 35, 8, 57, 6, em Jó, nos Salmos, em Provérbios. Isso aparece o tempo inteiro. Então, há essa coisa ecoando de que você colherá o que você
espanta. E é uma coincidência que a maioria das declarações de julgamento irônico sejam encontradas nos escritos de sabedoria do salmista Davi, o rei de Israel. Provavelmente não é um acidente, uma vez que Davi, talvez mais do que qualquer outro homem do seu tempo, experimentou o julgamento irônico de Deus sobre ele mesmo. No entanto, o fato de que tantas vezes ele registra e fala a respeito disso só mostra que ele realmente se arrependeu. Houve uma atitude de arrependimento verdadeiro, não esses arrependimentos de pessoas que, igual Davi, cometeram erros e depois se vitimizam. Depois, o que elas chamam de se arrepender é não haver nenhuma consequência para o que ela faz. Ela se vitimiza na consequência. Isso mostra que não há arrependimento. Com Davi não, ele escreveu mais sobre isso porque ele foi uma das pessoas que mais experimentou isso na vida dele mesmo. Então qual foi esse julgamento sobre Davi e o que ele fez para merecer? 2 Samuel 12, 9 e 11 resume o pecado e o julgamento. A Urias, o heteu, feristes a espada. Tomaste a mulher dele para a tua mulher. Tu fizeste duas coisas, tu feriu ele com a espada e tomou a mulher dele para a tua mulher. Agora, portanto, a espada nunca mais vai sair da tua casa. Eu mesmo levarei suas esposas diante dos teus olhos e darei a seus companheiros. A vergonha que ele sentiu, que a família sentiu, você vai sentir. A espada que você levou para a casa dele nunca mais vai sair da tua casa. E ele se deitará com a sua esposa em plena luz do dia. Certamente Davi estava sendo punido por meio dos seus próprios pecados. Você vê, a espada que ele levou para a casa de outro ficou na casa dele. A traição e a vergonha que ele levou para outras casas entrou na sua casa. Então o assassinato de Urias por Davi pela espada foi punido por seus filhos Aminon e Absalão, sendo igualmente assassinados, não é? Conforme está em 2 Samuel 13 e 18. E em 2 Samuel 16, 22 diz: e assim como Davi cometeu adultério com a esposa de outro, suas esposas também sofreram abuso. Você vê no julgamento como o julgamento irônico, não é? Davi não deveria ter ficado surpreso com essa severidade, dessa penalidade irônica, visto que ele teria se lembrado de um destino semelhante daquele rei na sua juventude, não é? Como um rei que tudo que queria era traspassá-lo com a espada, acabou sendo traspassado pela sua própria espada. Então talvez o veredicto pronunciado pelo profeta Natã tenha ecoado na mente de Davi, a sentença proferida sobre Agag, por exemplo, que é outra história da época que ele era menino, não é? O rei dos Amalequitas, pelo profeta Samuel. Nós sabemos que Saul não matou Agag, e Samuel foi lá e disse que essa coisa de obedecer a Deus só quando ele achava interessante, tirou-lhe totalmente daquilo que seria servir ao Senhor. E quando Samuel vai fazer o que Saul já devia ter feito, que era matar Agag, Samuel diz assim: assim como a tua espada tornou as mulheres sem filhos, assim também tua mãe não terá filho entre as mulheres. E despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Você vê a ironia? Assim como a tua espada deixou várias mulheres e várias mães sem filhos, várias mulheres sem maridos, agora pela espada a sua mãe vai ficar sem filho e as suas esposas vão perder o marido. Então o julgamento irônico de Saul deve ter ficado evidente mesmo antes do seu suicídio. Em 1 Samuel 15, 23 diz assim: porque você, Saul, rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para não ser rei. Então, claro, o fim suicida da vida de Saul deveria estar claro na mente de Davi, quando escreveu todas essas coisas sobre o julgamento irônico de Deus. No entanto, como nós vamos ver, a própria vida de Davi foi poupada, não é? E sua maldição se transformou em bênção por causa do verdadeiro arrependimento concedido a ele por Deus. O caso de Davi é instrutivo, porque ele nos mostra que até mesmo os crentes, homens regenerados, colhem o que plantam. A punição deles pode não ter a dimensão eterna, não tem, não é? Como do incrédulo, mas não é irreal, é uma punição real, não é? Assim como Jacó, o crente,
enganou seu pai Isaac vestindo peles, né, de cabra para enganar o pai, Jacó foi enganado pelos seus filhos como, queridos? Eles também pegaram uma pele, pegaram suas roupas, jogaram sangue na túnica de José e enganaram seu pai, da mesma forma que o seu pai tinha enganado o seu pai. Arthur Pink, não é, um grande servo de Deus, ele diz assim: embora Deus perdoe o pecado do seu povo, ainda assim ele frequentemente dá a eles prova clara da sua santa repulsa pelos mesmos, e os faz provar algo dos frutos amargos que o pecado produz. Ou seja, Deus perdoa em Cristo totalmente, mas como são filhos de Deus, Deus quer que eles sintam a repulsa que Deus tem pelo pecado, e Deus faz com que seus filhos colham frutos dos seus pecados, apesar de judicialmente eles estarem livres. Então os cristãos devem considerar bem suas ações e as possíveis consequências, e não se vitimizarem com elas, é óbvio. Então, por exemplo, um exemplo claríssimo, quando os jovens querem se casar, as qualidades que eles se apegam, as qualidades da nossa cultura, não é? Que eles buscam num parceiro é potencial, né? Potencial econômico, e aparência, e personalidades atraentes. As motivações espirituais de alguém não são o que as pessoas sim buscam. Elas acham que essas coisas são menos importantes, não é? Então, quando um cristão se casa com um não cristão, ou quando ele se casa com um cristão que é frio e desinteressado, porque a Bíblia não diz que você só deve casar com um cristão, mas deve casar com um cristão verdadeiro, não é? Ou deve observar se aquele cristão realmente tem um coração capturado, porque quando um cristão se casa com um não cristão, ou com um cristão frio, desinteressado, não é? Problemas vão surgir, porque essa pessoa achou que a aparência era mais importante do que a vida espiritual, ela achou que o potencial era mais importante do que a vida espiritual. A vida espiritual foi a última coisa, não era importante, e o incrédulo não consegue entender depois no casamento o zelo espiritual da sua companheira ou do seu companheiro, ou então aquele crente que era desinteressado, mas que o outro foi em frente, lógico, não por motivos atrativos melhores, não é, corretos. Consequentemente, o cônjuge descrente ou frio espiritualmente é antagônico às atividades espirituais, como devoções familiares, oração, crescimento na palavra. E essa reação é inevitável por causa do foco exclusivo do cônjuge não cristão, ou um cristão que sempre foi desinteressado nas coisas de Deus. E aí o ponto é que quando os cristãos enfatizam essas realidades externas, ao escolher com que eles vão casar, um cônjuge, essa escolha pode ser a mesma coisa que vai te amaldiçoar para o resto da vida. É irônico, é assim que Deus faz. Quase sempre essas pessoas conversam comigo, qual o problema delas? É que o seu cônjuge não tem interesse por Deus. Aquilo que ela achava que tudo era importante, menos o interesse por Deus. Agora, o que está fazendo ela infeliz? O seu cônjuge não tem interesse por Deus. Pastor, e agora? O meu cônjuge não se interessa por Deus, não se interessa pelo culto, pela igreja, por ler a palavra. Mas quando você disse que isso não era importante, que o importante era o potencial, era a beleza, era isso e aquilo, e que as coisas de Deus não eram importantes para você escolher o seu cônjuge. Agora, você vê, isso virou uma maldição. Você é infeliz exatamente por aquilo que você achava que não era importante. Você, teoricamente, não devia ser infeliz, porque na hora de escolher, você não escolheu uma pessoa temente a Deus, ou então você escolheu um ímpio, ou então você escolheu um cristão desinteressado. Agora, aquilo que te faz infeliz é porque ele é desinteressado em Deus, mas isso nunca fez parte da sua escolha. Provavelmente a pessoa terá que conviver com isso o resto da vida. O seu cônjuge ímpio pode nunca se converter, e aquele cristão frio e desinteressado, nominal, provavelmente pode ficar a vida inteira sendo assim. E essa pessoa então é infeliz, porque o meu marido não me acompanha nas coisas de Deus, em casa ele não é uma pessoa assim, minha esposa não me acompanha. Então, mas você não achava que isso era importante. Agora, aquilo que você não achava que era importante é a tua maldição, e isso pode não afetar só você, mas seus filhos. Isso pode nunca mais ir embora.
Porque na hora de escolher, você podia ter pensado como um filho de Deus, mas você pensou, a única coisa na escala que não é importante é o coração dessa pessoa para com Deus. Eu acho que a beleza dela é mais importante, eu acho que a personalidade dela é mais importante, eu acho que o potencial dela é mais importante. É como se Deus estivesse dizendo, agora você vai ter que conviver com isso para o resto da vida, com alguém que não me ama, que é alguém que não se interessa por mim. Você achava a beleza importante? Seja feliz com isso. Você achava que o potencial era importante, que o salário era importante? Então, agora, não se vitimize, porque essa pessoa não tem interesse em mim. Você vê, isso é irônico, é uma ironia, que aquilo que a única coisa que eu não me importava quando namorei e casei, agora é a coisa que me faz infeliz. Eu sou infeliz, eu quero, porque eu queria que aquela pessoa fosse espiritual, mas eu nunca me interessei por isso quando escolhi ela. Eu não achava importante. Agora isso estará lá para sempre. Então a busca de Salomão pela indulgência sexual e política, como uma abundância de esposas, se voltou para assombrá-lo. A Bíblia diz, desviou o coração do rei para seguir outros deuses, em 1 Reis 11:4. É irônico que o autor do relacionamento matrimonial ideal, não é, que é o livro de Cantares, nunca deu ouvido às suas próprias lições. Ele achou que casamento era uma questão de política, era uma questão de crescer, de aumentar o reino, de aumentar a renda. E como seu pai Davi, também Salomão, mais tarde percebeu a futilidade do seu pecado, como está em Eclesiastes 2, 8-11. De muitas maneiras, queridos, nós podemos ser julgados pelas próprias coisas que nós, de maneira irônica, não demos importância, e agora nós só queríamos aquilo para ser felizes. Por exemplo, como eu mencionei aqui, um cônjuge que amasse Deus. Mas na hora de escolher os cônjuges, eu nunca achei que amar Deus fosse realmente uma característica importante. Então os nossos pecados nos hão de achar, é o que a Bíblia diz. Isso é irônico, né? A última coisa que a gente quer é isso. Então, embora o povo de Deus seja visto como sofrendo sob a sua mão disciplinadora, o julgamento irônico de Deus também está sobre os incrédulos de uma maneira final, não é? Em seus filhos, sempre de uma maneira de disciplina. Mas Davi, com essas outras pessoas que não são servas de Deus em mente, diz assim no Salmo 10, verso 2: os iníquos perseguem ardentemente os aflitos com orgulho, que eles sejam apanhados nas tramas que eles planejaram, que seja irônico, que eles fizeram várias tramas, então que essas tramas acabem pegando eles e não quem eles queriam. Então, repetidamente ao longo das escrituras, os ímpios são vistos como opressor do povo de Deus, ou tentando matá-los para receber alguma recompensa terrena, e sempre as coisas vão se reverter. Eu acho que The Road Runner Show, não é? É o coiote aqui no Brasil, né? Em português eu nem sei o nome, qual é o nome, só não sei. Mas o coiote, ele sempre quer pegar o papaléguas, então ele sempre tem uma trama assim. E aquilo ali é o resumo de vários salmos de Davi, a história. Ele faz uma trama incrível, muito bem bolada, mas sempre é ele que cai na armadilha. É isso que Davi está dizendo, que a tua vida vai ser a do coiote. Você faz uma trama para subir, para ganhar uma posição, para ser no mundo, na igreja, em qualquer lugar. Então, você acaba sendo sempre pego pela sua trama. E a sua intenção com a trama sempre se reverte. Então o coiote, até as coisas mais incríveis acontecem, ele pinta um túnel numa pedra, o papaléguas passa, aí ele vai passar e bate com a cara na pedra. Tudo que ele faz acontece com ele. Então, onde o coiote sempre fica frustrado por ser preso na armadilha que ele preparou, o provérbio diz: aquele que rola a pedra, ela se voltará contra ele. Você é o coiote. É irônico, e é provável que os padrões irônicos da vida tenham ficado ainda mais impressos na mente de Davi por causa dos eventos que ocorreram na última parte do seu reinado. Foi tragicamente depois que Davi ter perdoado o seu filho Absalão, porque seu filho matou o irmão, e o rei podia ter tomado uma atitude mais enérgica, mas ele simplesmente perdoou o seu filho por matar o seu irmão Amnon, e Absalão retribuiu essa bondade de Davi, liderando uma rebelião para derrubar Davi.
E para aumentar os problemas de Davi, o melhor amigo dele, Aitofel, se juntou com Absalão. E ele era um cara que tinha os conselhos maravilhosos, e ele queria vingança, não é? Porque a Betsabá era a neta dele, a família dele foi desonrada pelo que Davi tinha feito, e ele era um grande amigo de Davi, e ele deu uma ideia a Absalão na rebelião, e aquilo acabaria com Davi. Mas Absalão, a gente sabe que Deus não permitiu que ele seguisse as ideias de Aitofel, e então Aitofel sabia que se o plano dele não fosse colocado em prática, ia falhar. Então ele já sabia o final daquilo. Então Aitofel se suicidou, 2 Samuel 16:20, quando viu que Absalão não fez o que ele mandou, e ele sabia que o seu plano não ia funcionar. E Absalão era o homem mais bonito de Israel, era o cara mais lindo, mas não é o que eu estou dizendo, é a Bíblia, e a Bíblia não mente, como você sabe, e ela é inspirada pelo Espírito, e Deus fez os homens. Quando Deus diz que um homem é muito bonito, então o cara era o cara, não é? Então ele era o cara mais bonito, mas ele tinha um orgulho danado da sua cabeleira. Seu cabelo era incrível, que é a Bíblia que diz. E em 2 Samuel 14, 25, 26, e seu cabelo, o texto diz, tinha um peso de 200 ciclos, segundo o peso real. Isso dá 2.300 gramas. O cabelo de Absalão tinha 2 quilos e pouco, quase 3 quilos, porque por causa disso ele era obrigado, pelo menos, ele só cortava o cabelo uma vez por ano, é o que a Bíblia diz, para esse cabelo não ficar tão pesado, porque já pesava isso tudo, ó, quase 3 quilos. Então ele, uma vez por ano só que ele tosqueava o cabelo, que ele cortava o cabelo. O resto do ano todo ele deixava o cabelo crescendo, crescendo. Ele era bonitão e tinha um orgulho danado do seu cabelo. E como ele morreu? Ele morreu cavalgando numa floresta. A Bíblia diz: sua cabeça ficou presa num carvalho pelos seus cabelos. Então ele ficou pendurado. Ele foi encontrado e morto pelo exército de Davi. Você vê o padrão irônico o tempo inteiro. O que matou Absalão? Ele era um cara que se achava orgulhoso, queria matar o pai. A coisa que ele achava mais linda no lindão que ele era o seu cabelo enorme, que ele não cortava, só uma vez por ano. E como ele morreu? O cabelo dele ficou preso num galho. Sabe, aquilo que era o símbolo do seu maior orgulho foi a fonte da sua morte. A fonte do seu orgulho provocou a sua queda. Não é assim? A fonte do orgulho de Adão, eu serei como Deus, não fez ele se tornar quem ele se tornou. O padrão irônico não toma toda a história da Bíblia. Então, Jó 5,13 diz: o conselho dos astutos é rapidamente frustrado. A gente pode ver isso com Absalão, com Aitofel, e o próprio meio pelo qual eles esperavam se livrar de Davi foi a maneira pela qual eles foram mortos, não é? E as seguintes palavras escritas por Davi podem muito bem ter essa dupla do mal em mente, né? Aitofel e Absalão. Pois sem causa eles esconderam sua rede para mim. Sem motivo eles cavaram uma cova para minha alma, que a rede que eles esconderam prenda eles mesmos, nessa mesma destruição que eles caiam. Salmo 35, 7 e 8. E isso nos faz, o tempo está acabando, mas eu vou falar várias vezes a respeito disso. A gente, por exemplo, olha para Faraó, né? É um dos melhores exemplos de julgamento irônico de Deus, visto que com grande arrogância ele perseguiu Israel, e ele foi preso em cada trama que ele arquitetou, como está no Salmo 10, 2. O primeiro erro de Faraó é que ele alegava ser Deus. Salvador do Egito, esse é o título dele: Senhor dos vivos, Deus universal e o soberano do céu e da terra. Caramba, não é? Como tal, ele também foi considerado o juiz divino após a morte. E essa é, sem dúvida, a razão pela qual o Faraó respondeu a mensagem de Moisés como se ele fosse um Deus, porque em Êxodo 5:1, Moisés disse assim: assim diz o Senhor. Em Êxodo 5:10, a resposta é assim: assim diz Faraó. É a mesma construção. Foi assim que Deus disse? É assim que eu digo, porque eu sou um Deus, eu sou soberano, como a gente viu o título dele.
mas o fato de tal afirmação divina estava totalmente longe da realidade, não é? A Escritura identifica ele várias vezes na Bíblia como Satanás. Isaías 51:9, Salmo 74, 13, 14, Apocalipse 12, e o monstro marinho no Salmo 89, 10. Enfim, a reivindicação obstinada de que ele era uma divindade, apesar das pragas que vieram sobre ele em Êxodo 7 a 13. São essas declarações de altivez que fizeram ele ser tão humilhado. Deus disse: eu vou mostrar a minha glória sobre Faraó, sobre esse orgulho. E a crença equivocada de que Faraó, em sua soberania divina, levou ele, por exemplo, a emitir uma ordem de matar todos os primogênitos dos filhos de Israel e matar todos os filhos homens. Como é que é a última praga? Deus mata todos os primogênitos do Egito. Ele falou para as parteiras afogarem no rio Nilo todos os meninos. Como é que o exército dele morre? Todo afogado no Mar Vermelho. Há uma reversão irônica sobre cada coisa que nós poderíamos, com o tempo, mostrar. Então, não apenas as tentativas de Faraó vencer Israel falharam, mas cada decreto que ele deu se voltou contra ele de alguma forma. Deus não apenas matou o primogênito de cada família egípcia, mas também afogou o exército dele no Mar Vermelho. E antes, por exemplo, de encerrarmos essa lembrança com Faraó, um dos títulos dele é de Salvador, dele e de outros depois da morte. E os egípcios acreditavam que após a morte as pessoas teriam que passar por um julgamento no salão de julgamentos. E para determinar os pecados terrestres, se a pessoa seria condenada ou não. Eles tinham essa visão. Se você ia se declarar uma pessoa inocente e herdar a bem-aventurança, ou se você ia ser condenado. Mas havia uma maneira muito peculiar no que eles acreditavam. A pessoa que morria chegava a uma extremidade da sala do julgamento e uma longa lista de pecados característicos daquela pessoa ia ser lido, para ver se ela admitia ou não, ela negava categoricamente aqueles pecados ou não. Mas o que acontecia é que enquanto ela estava numa parte da sala, o coração dela era tirado e colocado em outra parte da sala. E isso era colocado em duas balanças, o coração lá de um lado e a pessoa lá do outro, ou o faraó também. E os egípcios acreditavam que todas as pessoas são pecadoras e que o coração diria a verdade se fosse separado da influência do corpo, que os pecadores, eles negam seus pecados e racionalizam porque o coração está junto com o corpo. E se separasse, o coração confessaria, que é a má influência do corpo que faz o coração negar os seus pecados. Então eles, nessa sala de julgamento, o coração ficava de um lado da balança e a pessoa ficava de outro. E as perguntas eram feitas lá se a pessoa tinha cometido pecado, e ela ia mentir, é óbvio, mas o coração do outro lado não ia mentir. Então a balança ia pender, não é, para um lado, mostrando que ele era culpado, porque ele ia estar negando coisas, mas o coração dele, separado dele, não longe do corpo, ia dizer a verdade. Mas, no entanto, os egípcios acreditavam numa maneira estranha de se salvar, não é? Era impedir que o coração confessasse, porque é isso que fazia a balança pender no julgamento. Se o coração ficasse calado, o outro lado podia mentir lá e a balança ia ficar certinha. E então eles acreditavam que isso aconteceria, o coração ficaria calado se você colocasse um escaravelho de pedra em forma de coração nas roupas do morto. E o escaravelho era um símbolo do Deus Sol, de quem Faraó era visto como a encarnação do Deus Sol. E eles pensavam que eles tinham poderes mágicos para suprimir as tendências do coração de confessar a verdade. Você vê que para ser salvo, você tinha que fazer o coração não confessar, para que aquilo que você mentisse lá, o coração não confessasse cá, e você conseguisse escapar. Assim foi, na verdade, que o poder mágico do próprio Faraó, que era
a encarnação do Deus Sol, através do escaravelho, ia salvar o indivíduo. E havia vários feitiços escritos no coração do escaravelho, do escaravelho de pedra, para trazer silêncio ao coração humano, para o coração lá do outro lado ficar quieto, para que ele não falasse a verdade e assim a pessoa conseguisse se salvar pela mentira. E essa supressão da confissão do coração era vista como um endurecimento do coração, porque você vê, eles achavam que o coração ia confessar, e o coração precisava ser duro, e é isso que o escaravelho fazia o coração ter um entorpecimento, um endurecimento, para ele não confessar lá e concordar com as mentiras que eram contadas aqui. E esse conceito imoral de salvação pelo endurecimento, ou seja, a única maneira que eles acreditavam que todo ser humano era pecador e não tinha jeito, e a única maneira de ser salvo então era o coração ser duro o suficiente para não admitir lá, e então a balança ia ficar equilibrada, porque aqui eu ia negar, o coração lá ia ficar duro, sem confessar, e os pratos da balança ficariam certos. Moisés repetidamente ordenou a Faraó que deixasse o povo ir, e repetidamente Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó endureceu o seu coração. E você vê, essa tinha sido a ideia de se salvar deles. Se o coração endurecesse, então eu ia ser salvo pela mentira. Isso é muito irônico, não é? O coração aparentemente, quanto mais duro fosse, seria a salvação. Deus então endureceu o coração de Faraó e deixou ele ser bem duro, e mostrou todo o seu julgamento, toda a sua glória, todo o seu juízo sobre ele, e reverte todas as ideias que ele tinha de salvação no exato oposto. Então o endurecimento do coração de Faraó pelo Senhor pode ter sido destinado em parte para mostrar que o caminho egípcio de salvação era uma farsa, que o coração duro é exatamente a condenação dos homens, e não sua chance de ser salvo. Um coração duro que não confessa é exatamente a característica da perdição e não da salvação, o oposto, não é, do que eles acreditavam. Então, ironicamente, Faraó, que alegou remover o pecado das pessoas e salvar ele e as outras pessoas, fazendo o coração, através do escaravelho de pedra, ficar endurecido e quieto, sem confessar, agora ele mesmo tinha sido pesado na balança, e não havia uma maneira de escapar, né? Como por exemplo em Daniel 5:27, e ele então aguardava o julgamento. O coração de Faraó tornou-se literalmente um coração de pedra, que simbolizava seu poder, e ironicamente o tornava duro e insensível ao mandamento de Deus. Esse não era um caminho de salvação, esse é exatamente o caminho da perdição. Nós vamos ver, ao avançarmos, que só a ironia, o homem quis subir, não é, e ser algo, e ironicamente essa é a sua destruição. Mas a redenção também é irônica, não é? Pessoas injustas são justificadas, um Deus se humilha, não é? Há uma ironia redentora, como há uma ironia punitiva. De um jeito ou de outro, nós precisamos ver a seriedade com que Deus lida com o pecado, e nós vamos ver que essa ironia, ela está espalhada por todos os caminhos da palavra de Deus, e não há nenhuma maneira de se escapar dela, tanto na salvação quanto na condenação. E que implicações a ideia bíblica de julgamento irônico tem para aqueles que não comprometem as suas vidas? Tem implicações profundas. E para aqueles que têm um novo coração, tem implicações profundas igualmente. Então, a Bíblia vai nos mostrar como lidar com todas as situações,
por percebermos que há esse fio de ironia permeado em tudo. É isso que vai permitir os cristãos desenvolverem todas as bênçãos espirituais, não é? Mas é isso que afunda cada vez mais a humanidade. Nós vamos descobrir que grande parte da punição de Deus sobre os homens é o pecado deles mesmos. Nós achamos o nosso mundo horrível, então, isso é só Deus dizendo: experimentem o pecado de vocês. A Bíblia diz assim: Deus os entregou aos seus próprios corações. Vocês acham que o egoísmo é bom para você? Vamos ver um mundo cheio de egoístas. Vamos ver um mundo. Vocês acham que perversão sexual é algo bom? Vamos deixar o mundo estar cheio de perversão sexual. Vamos ver como será a vida de vocês. É irônico que grande parte da justiça que já está operando agora é só o próprio pecado do homem tendo o curso não planejado de homens que amaram o pecado. É irônico. O homem queria uma paz que só é possível sem o pecado. E quanto mais ele peca buscando coisas, pior as coisas ficam. Nós vamos entender a cruz, o julgamento, nosso crescimento, quando percebermos isso permeando toda a história da Bíblia, a nossa vida. Nós certamente não vamos brincar como eu estava dizendo, em arrumar um cônjuge sobre algum padrão, porque ironicamente aquilo que a gente desprezou na nossa escolha inicial vai ser a nossa infelicidade para o resto do nosso relacionamento. E a única coisa que nós lá no futuro vamos pedir, quem dera essa pessoa fosse assim. Então, mas era exatamente isso que você não achava importante. É irônico. É irônico como Davi experimentou isso e como Davi se humilhou profundamente a ponto dele levantar e colocar isso no lugar alto, em vez de jamais se vitimizar. Ele podia dizer: como foi irônico, todas as coisas que eu fiz, meus pecados me acharam, não é? E a diferença é como o coração do homem vai responder a isso. A ironia da salvação. Como é irônico. Jesus dizia assim: se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer subir, vá para baixo. Se você quer um caminho feliz, vai pelo estreito. É irônico, nada parece o caminho largo, mas a vida é horrível. Se você muitas pessoas dizem: aqueles que foram humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso, né? Aqueles que se humilham serão. Você vê, porque o caminho para cima é para baixo, o caminho para baixo é para cima. As pessoas que foram para cima acabam no inferno. Essa ironia, tanto redentiva quanto punitiva, como eu disse, vão encontrar o seu apogeu em Cristo e em Satanás. Tanto a ironia redentiva quanto a punitiva vão encontrar todos nós na vida e na morte. E que ela nos encontre como encontrou Davi e não como encontrou Saul. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu
te darei.